seja bem-vindo a mais um episódio do Pra Ser Sincero. Hoje uma novidade, nós vamos inaugurar, digamos assim, um novo quadro, Edwards, é isso? Exatamente, vamos falar sobre livros. Onde cada um vai comentar o livro que está lendo ou leu e fica aí de dica pra você que se interessa. Às vezes vai ser sobre liberdade, às vezes não, na verdade é o gosto do que a gente está lendo. Então comigo hoje, Edwards Miranda. Fala galera, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as 6 lições de Ludwig von Mises. O Eduardo vai falar sobre as 6 lições de Mises. Eu vou falar sobre Etienne de la Boétie, o discurso da servidão voluntária. E você, André? Opa, vou dar uma ideia aí sobre a Revolta de Atlas, de Ayn Rand. E antes da vinheta, quais são os recados? O recado principal é o Pra Ser Sincero Podcast no Instagram. E nosso famoso site semeconomicase.com. Certo, vinheta. A vinheta. Quem que vai começar? Muito bem, Edwards. Claro. Quem vai começar? Muito bem, Edwards. O que você tem para falar então das 6 lições de Ludwig von Mises? Acho que seria interessante a gente introduzir quem é o autor, né? O Mises, no caso. Cada um faz a introdução do autor e discursa sobre o seu livro. Vai lá. Então, o Mises, ele é um cara que é um dos maiores expoentes da Escola Austríaca de Economia, que é uma forma de pensamento de economia, né? Uhum. A maior parte dos livros dele são de metodologia um pouco difícil, assim, leitura bem difícil e tal, meio chato. Esse livro especificamente das 6 lições eu acho bem bacana, porque na verdade ele é um compilado de 6 palestras que ele deu na Argentina. Não lembro o ano aqui exatamente. Em Buenos Aires. Foi em Buenos Aires, e inclusive, irônico falar, mas a Argentina não aprendeu nada com essas 6 palestras, que é um pouco irônico. Cada uma dessas palestras ele falou sobre socialismo, sobre capitalismo, intervencionismo, inflação, investimento externo e política e ideias. Essas são as 6 lições. Cada uma tem o discurso dele, né? A lição, digamos. E dele. O que é bacana, cara, é porque, tipo assim, uma coisa que me incomoda muito de economista é que não deixa o assunto fácil. Aí depois reclama do porquê que as pessoas não aprendem economia. Mas não a deixa a linguagem também não tá acessível. Não ajuda. Fica colocando um monte de nome difícil, coisa chata, assim, que a pessoa que não estuda economia, mas quero ter uma noção aqui, nunca vai pegar. Já as 6 lições é bem bacana que a mulher dele, né, compilou ali, fez a transcrição dos discursos dele. O que eu também, coincidentemente, li o livro, né, e realmente foi a mulher dele que juntou, digamos, foi gravado, né, Isso. E ela meio que fez essas transferências para o livro, então foi criado as 6 lições. E aí você até percebe quando você vai ler algum livro dele mesmo e algum livro, que é o caso das 6 lições, que foi a mulher dele que escreveu. É tipo uma diferença grotesca, assim, ele escreve muito linguagem. Melhor. Ele escreve muito bem. Muito, muito bem. É porque, se eu não me engano, a obra, digamos, máxima, ou a melhor obra, o que compreende todo o pensamento do Mises, é a Ação Humana. Isso, é o tratado de economia dele, né? Isso, que é basicamente... É o quê? É uma outra bíblia, né? Sim, esse livro específico é pequenininho, as 6 lições, as né? As 6 lições tem ali 150 páginas, é rapidão, pequenininho, é bem direto. O Ação Humana tem 1000 e poucas páginas e é tipo assim, literalmente todos os pensamentos dele, de tudo que ele fez e pensou, tá ligado? É um aglomerado de tudo. A parte mais bacana assim que eu vejo de inflação, que serve mais assim pra época, ele fala muito do cálculo econômico, da dificuldade ou impossibilidade do cálculo econômico no socialismo. Falou como é que um país cria riqueza no capitalismo, que tipo explica bem essa questão de uma liberdade econômica faz com que as pessoas fiquem mais ricas ao longo do tempo. Na parte de intervencionismo ele fala exatamente de quanto mais um Estado ele tende a interferir na economia de um país, mais difícil torna essa movimentação social e ao mesmo tempo pior torna a situação do país. De inflação, cara, é um conceito bem bacana porque antes não, né? Mas uma coisa bem comum das pessoas acreditarem que inflação é puramente aumento de preço de produto. E isso gera uma consequência que as pessoas começam a culpar daí os empreendedores, né? Tipo, pô, eu sempre fui no mercadinho, o arroz estava R$10, agora tá 20, logo a culpa é do dono do mercadinho que tá aumentando o preço. A culpa da inflação é dele.
Só que ele explica de forma bem rápida e sucinta que não é bem assim. É exatamente, tipo, impressão de dinheiro num país que torna os preços mais caros. Então, tipo, você deveria culpar os seus governantes, não o seu Zé da mercearia, tá ligado? Isso é uma das coisas mais legais que tem no livro. Investimento externo, ele explica um pouquinho sobre o acúmulo de capital, como é que um país pode ser rico, porque se você for ver a história de todos os países, eles tiveram que poupar em algum momento. A Inglaterra, Estados Unidos hoje são grandes potências econômicas, assim, tecnológicas, porque eles começaram a poupar capital muito tempo atrás, muito antes da gente. Desde a Revolução Industrial eles começam a fazer isso. Então, hoje, como é que um país que se tornou capitalista, vamos dizer assim, começa com liberdade econômica agora, pode adquirir esses investimentos, essa produtividade? Somente com investimento externo. Pessoas de fora emprestando esse dinheiro. Então, ele explica bastante isso. E, por último, política e ideias. Ele fala muito sobre essa questão ainda da diferença entre os políticos de demagogia, coisa bem assim, aquele povo que quer falar, não, vou te dar isso, vou te dar aquilo, vai ser bom pra você e não sei o que, só que na verdade tá mais te prejudicando, né? Ele explica muito isso. Então, é um livro assim que geralmente todo mundo liberal vai indicar pra começar a ler sobre economia, pra começar a entender. Uma introdução a Mises, né? Isso. Porque é bem fácil, realmente. É bem fácil, muito bom. Você consegue ali, cara, eu não quero aprender economia de verdade, eu não quero estudar a fundo, eu só quero ter uma noção. Lê só esse livro que já vale a pena. E é curto, né? Bem curtinho, 150 páginas e fácil. Então, tipo, você lê ali, cara... E assim, eu lembro de uma das histórias dele sobre, no capítulo de capitalismo, onde ele fala que, por exemplo, basicamente no livro todo ele está comparando capitalismo e socialismo. Ele faz esse jogo, dando a própria experiência, não sei se você vai falar um pouco da vida dele, que ele meio que saiu correndo da Segunda Guerra Mundial, né, porque ele é austríaco, ele é da Áustria, enfim. E no capitalismo, justamente nesse capítulo, ele conta que após a Segunda Guerra Mundial, o mundo teve duas grandes experiências econômicas, né? Aí ele tá falando basicamente o que foi a Guerra Fria, que por um lado os Estados Unidos com o capitalismo, né? E pro outro lado a outra grande potência, que foi a União Soviética, que aí tem aquela discussão, né, que para o socialismo, comunismo e socialismo tem uma diferença, mas o viés econômico da União Soviética era o socialismo, o modelo econômico era o socialismo. Aí ele fala no sentido, depois da Segunda Guerra Mundial teve essas duas experiências econômicas. A gente sabe qual que tá melhor hoje, ou melhor, qual que sobreviveu a todo o processo histórico. Foi evoluindo de fato, né? É claro que ele dá uma ligada com o processo de liberdade que as pessoas têm no sistema capitalista, no sistema socialista. Ele comenta que havia dá mais detalhes no sentido que a União Soviética tinha um tráfico informal de produtos dos Estados Unidos, né, como produtos da Adidas, Nike. Ele conta depois como é que eles copiavam até o sistema de preço americano. Numa então tentativa ele faz esse aspecto histórico também, essa comparação que eu acho que dá uma compreensão melhor. Explica bastante a questão. Ele, de forma bem, assim, pragmática, ele explica o porquê que o socialismo não dá certo. Independente do que você acredita de ser justo ou não, enfim, isso não importa. Ele explica economicamente que não tem como. Porque a partir do momento que você tira o sistema de preço, você não consegue identificar onde precisa de alguma coisa. Né? Porque daí ele cita até um caso que, tipo... Prejudica só, agora uma dúvida mais de economia de qualquer coisa. Quando você coloca, sei lá, o Estado, qualquer coisa, você fala, esse produto vai ter X. Você não apenas prejudica o valor dele no sentido de não sabemos o quanto ele está valendo para ser produzido, né? Se ele está vendendo a mais ou a menos, ele está dando tipo um super lucro ou tá dando prejuízo na produção, mas isso de alguma forma perturba o mercado que fica em volta desse produto? Totalmente, porque tipo assim, a economia é diferente do que as pessoas pensam. Porque eu acho que, se me permite, talvez eu imaginaria assim, obrigado, o podcast é meu. Ai, meu Deus. Por exemplo, eu imagino se o governo chega, a partir de hoje o litro do leite vai ser R$3. Certo. Todos os derivados de leite vão ficar perturbados. Sim. Que é muita coisa, inclusive. Cria um problema em cadeia. Isso é um dos pontos que ele fala sobre intervencionismo. No capítulo de intervencionismo ele fala, beleza,
se eu decido que o leite é muito importante para as pessoas, porque as pessoas precisam tomar leite para ter fé, ter cálcio, crescer, beleza. Leite é R$3 porque não pode aumentar. É uma necessidade básica. Isso. Automaticamente, o produtor de manteiga, por exemplo, se ele chega e fala assim, cara, eu gasto para fazer a manteiga tanto e o leite tá R$3. Não, tipo, ele vendia mais caro antes pro produtor de manteiga, por qualquer motivo que seja. Só que agora ele não consegue vender, ele tem que vender a R$3, ele automaticamente vai parar de produzir esse leite. E não sei se esse controle de preço ele acompanha a escassez, porque deve ter um período que o pasto não está muito bom, logo as vacas não vão produzir tanto leite assim. Ou seja, naturalmente o leite tende a ficar maior por necessidade de demanda e oferta, basicamente. Exatamente. Então, tipo, o preço ele simula como se fosse uma planilha de Excel mostrando onde que precisa mais, onde que precisa menos. Quando você mascara isso, você meio que fica cego para as outras coisas. Você não consegue perceber, porque tipo assim, ó, você falou do leite. Digamos que eu sou produtor de leite e percebo que o leite tá sendo vendido no sul a R$3. Cara, o litro de leite, beleza, R$3 é um lucro razoável, mas beleza. Aí eu chego no norte aqui, o litro de leite tá custando, sei lá, R$10. Por algum motivo, sei lá, teve uma época de chuva, matou todos os gados. Tem toda uma questão de sazonalidade diferente, né? Então, tipo, onde que eu tendo a mandar o meu leite que eu produzi? Onde eu vou vender por R$3 ou onde eu vou vender por R$10? Para R$10 para R$10. Então percebe que o fato do preço ter aumentado, ele gera um sinal pros empreendedores de que, tipo, cara, a galera lá tá precisando de leite, vamos mandar leite pra lá. Isso ajuda a galera que tá aqui. Então, quando começa a chegar muito leite aqui, a tendência é ir diminuindo o preço. Pô, mas não. Antes não tinha nada. Que é fixado. Então, quando é fixado, você gera esse problema. E aí ele cita até uma história que aconteceu na União Soviética. Um lugar precisava de sapato, outro lugar precisava de comida, que era batata na época, que era mais fácil que eles conseguiam produzir. O lugar que precisava de comida, eles mandaram sapato, o lugar que precisava de sapato, eles mandaram comida. Porque, tipo, eles não conseguem identificar onde está a necessidade. Porque as pessoas esquecem que economia é a interação da galera ao mesmo tempo. Mesmo que fosse possível, eu acho que é uma discussão todas as vontades. Aí eu não sei se está na ação humana, porque eu nem comecei a ler aquele livro gigante, me dá um pouquinho de medo pelo tamanho dele. Mas é esse descolamento que eu não sei se é um... Eu não fiz uma pesquisa, enfim, não li nada. Vozes da sua cabeça. Vozes da minha cabeça me dizem que aparentemente uma boa parte da população brasileira, e eu também era assim até me informar mais sobre esse assunto, que se as pessoas descolam a economia da ação humana, da vida humana, sabe? Se elas podem supor que viver, ter uma vida sem pensar na economia, ser isolado. Isso é um erro. É um erro porque, tipo, se você... pra mim é uma questão de axiologia. Não dá pra pensar na vida humana, de qualquer forma, em todos os seus âmbitos, descolando-se da parte econômica. Sim. E pra mim, alguns cálculos, digamos, econômicos, alguns raciocínios, alguns pensamentos que eu e talvez todos nós aqui julgamos diferentes e até mesmo errado, justamente porque é uma linha que não segue essa regra. Eles descolam a economia do ser humano e se fazem loucura, prometem mil coisas, acham que tudo é maravilhoso, que as coisas vão ser providas de forma até divina, assim, sabe? Sim, exatamente. O grande problema dos desastres econômicos é esse descolamento com a realidade. As pessoas esquecem que, tipo, acham que economia é capitalismo e socialismo. Cara, a economia já existia antes mesmo da gente descobrir o que era economia. Assim como a gravidade já existia antes da gente... Do Newton, né? Descrever. De inventar. Do Newton inventar. A economia, ela já existia, porque a economia simplesmente estuda a associação do ser humano. Tipo, como que o ser humano reage entre outros seres humanos e os produtos ou bens ou qualquer coisa da natureza. E a partir do momento que um bem é escasso, a gente precisa estudar como que a gente usa esses bens. Afinal, a economia é a ciência que estuda a escassez. Escassez, não esse a é o problema do rolê. Por que a gente não fica preocupado em quanto de ar a gente consome? Pelo menos por enquanto. Porque é em excesso, não precisa. Por enquanto, todo mundo tá. Por enquanto, né? O mundo é de graça, né? Por eu acho que é um livro muito legal pra galera introduzir, principalmente essas questões de tabelamento de preço. Hoje, graças a Deus, aqui no Brasil, as pessoas já estão começando a pensar, acham que tabelamento é ruim.
mas não levam às últimas mas consequências. esse tabelamento de preço é até propaganda política. Pois é. O Andrade, o Haddad, O que é isso? o Haddad É meme. Olha o barulho do ar. Deixa eu tocar um ar aqui. O Haddad fez a propaganda que ele ia regular o preço do gás. Do gás de cozinha, por exemplo. Infelizmente, as pessoas, por falta de conhecimento de economia, elas ainda desassociam essa questão. Acho que teve um exemplo mais assim da pandemia, quando Álcool em gel. o álcool em gel. Álcool em gel. Tipo, não, mas a gente tá no momento de pandemia, então nesse caso tudo bem. Cara, não é uma questão de ser injusto com o empresário, é uma questão de que vai faltar produto se você tabelar. E aí, se a gente levar esse argumento para as últimas consequências, salário mínimo é um tabelamento de preço. Se você tabela esse preço Salário pra mínimo cima, é outro episódio. se você tabela esse preço pra cima, você vai criar desemprego. Básico. Vai cortar todos os pobres, né? É. Que não tem condição de produzir um negócio. Logo, aquela pessoa que tá começando o trabalho já vai ficar pobre, não vai ter emprego. Tudo isso tem no livro? E tudo isso cita no livro de forma bem superficial, bem rápido, mas é interessante para você ter esses insights e procurar posteriormente algo que você já se interesse. Bacaníssimo. E você, André, o que você tem falado do seu livro e da sua autora? Você pode falar um pouquinho sobre a autora, que nem o Edward se esqueceu de fazer. Eu Não, falei dele. pô. Mas eu pensei que você ia falar da história dele. Ele fugiu do nazismo, foi pra Suíça e depois fugiu pros Estados Unidos. Basicamente é a história dele. Ele a fugiu. Ayn Como Rand você é é grosso. bem parecido. Ela fugiu do comunismo. Exatamente. Porque ela é russa, não é? Ela é russa, autora russa, nasceu em São Petersburgo. Fugiu de lá quando a galera deu a revolução, né? Foi pra Crimeia. Por incrível que pareça, voltou pra Rússia pra estudar, fazer faculdade. E depois que viu que Não dava certo. não tinha como escrever e publicar as coisas dela lá, ela foi pros Estados Unidos. E lá começou a fazer, além das histórias de romances, ela também tem uma filosofia própria que ela desenvolveu. Objetivismo. É, o objetivismo. Só que isso é outro assunto. Outro podcast. É outra treta grande isso aí. É isso. E não pegou bem, tá ligado? Os livros gigantescos de filosofia dela, ela começou a botar a filosofia Ela tem um dentro tratado, dos romances. realmente ela tem um tratado, né? Do quê? De Isso. filosofia. Sim, dela mesmo. Convenhamos, né? Estudar filosofia não é todo mundo que gosta. Acho E que é aquela coisa realmente chato. desnecessária. Não, mas é muito É necessário. muito necessário, só que tipo, as pessoas não enxergam essa É. necessidade. E quando ela botou dentro dos romances, deu um sucesso do caralho. Tanto E que virou uma novela bem bacana. Tanto que tu comentou, né, que o Revolta de Atlas é o segundo livro mais influente dos Estados Unidos. Isso. Uma parada assim. É só Eu perto da não Bíblia. sei se é verdade, porque eu não vejo as pessoas sendo influenciadas por esse Cara, livro. mas Herói. as pessoas podiam ser mais, né? Essa é a verdade. Mas Cara, e o livro Revolta de Atlas a pegada é o seguinte, é um romance, né? É uma protagonista mulher e ela é irmã do presidente de uma das maiores ferrovias dos Estados Unidos, tá ligado? Eles são empresários. Aí, o que acontece? Ela tá vivendo num momento dos Estados Unidos em que tudo tá sendo coletivizado, tá tudo começando a ser... As empresas estão sendo nacionalizadas, tá ligado? Isso nos Estados Unidos. Isso. Aham. Que é tipo um dos últimos países do mundo que... É quase uma distopia, mas não chegou lá. Um dos últimos países do mundo que ainda é normal. E todo o resto já virou full socialismo. Justo. E ela percebe que tem uns empresários muito famosos desaparecendo nos Estados Unidos. Tipo, um empresário de gás, um empresário de ferro, enfim, todas essas coisas aí. E ela não entende por quê, tá ligado? Ela quer entender por que tá todo mundo desaparecendo de empresas boas, de empresas que realmente davam lucro e faziam a economia girar. Tanto que esse que é o nome original, tá ligado? Atlas Shrugged, que é os grandes empresários que seguravam a sociedade nas costas. Eles estão desaparecendo. Aí tem as tretas inteiras lá, ela assumindo a merda do irmão, porque o irmão não sabe gerenciar a empresa de trem, tá ligado? Que é uma empresa do avô deles. E ela tá começando a fazer merda pra caralho, e ela que tem que tomar a frente, ela nem é presidente, ela é vice-presidente. E é isso aí. Tá ligado? Tô ligado. Mas no final... Eu não queria dar o spoiler porque... Mas assim, no contexto geral, assim, qual é a lição que ela passa no livro? O que ela quer dizer? Qual o
os finais das bolas, digamos da assim. filosofia dela, a moral da história. objetivista, tá ligado? Que o intelecto humano é o que ela precisa confiar mais, e não nas ideias coletivistas do governo. É porque se a gente fazer um parênteses pra tentar explicar de forma reduzida o que é o objetivismo, né? Porque a concepção, se eu não me engano, nas entrevistas que eu assisti dela, ela fala que o ser humano precisa de uma filosofia racional. Sim, Né, exatamente isso. aqui, né, baseada na razão e não em qualquer tipo de Ela nega bastante a religião. a religião, de superstições também, ou de crenças que fogem da racionalidade. Ela tenta passar isso dentro da personagem, tá ligado? Exato. Aí ela mundo tenta viver ela meio que passa essa filosofia através da personagem dela. Tem uma situação no livro que é assim... Não é bem um spoiler, mas é que, tipo, dentro do universo do livro tem uma pergunta retórica pra uma pergunta muito difícil. Quando assim, não sei o quê. Manda brava. Quem fez tal coisa? Tu não sabe, tá ligado? Ao invés de falar, eu não sei, tu manda uma pergunta retórica de volta, que no livro é quem que é John Galt? Tipo, não importa, tá ligado? E É um escape. um escape, não sei o que, por exemplo... mas Cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz? Aí tu fala, quem é John Galt, tá ligado? Foda-se. Quem é o Lula? Quem é... E dentro Não, da e o Lula? E o Lula. E o PT. E o PT? Dentro da história tem essa plot que é muito interessante, na real. John Galt é um dos personagens mais importantes do livro, mas... É um livro comprido, grande? Eu diria que sim, mas tem gente que acha muito rápido. Porque eu acho que tem 1000 páginas somando Corolho. os 3, né? Não, eu tenho a trilogia, mas na verdade tem a edição em um só. Então, é um livro médio. Mas e o gosto de ler? Tipo, começa e quer terminar ou é uma coisa que cansa um pouco? Aí depende da Da personalidade da pessoa. Não entendi. Eu acho que depois que tu acaba o primeiro livro, dá vontade de terminar logo. Porque é muito, muito doido, pô. Entendi. Tu quer entender por que tá dando merda, por que os caras estão desaparecendo. E se vai foder o rolê inteiro, tá ligado? Muito doido. Acho muito bom. É muito bom, recomendo. Recomendo pra Iron caralho. Hand. A galera Gosto. tá influenciada. Inclusive tem um easter eggzinho no Mad Men. Quem assistiu essa série aí? Eu não assisti. Não assisti. Foda-se. Não, tem até um filme de um outro livro dela. Não, tem um filme desse livro. Só Tem que livro desse sim, um filme, só que eu vi 10 minutos e eu não vi mais. Porque, na moral... É porque é um filme independente, né? Convenhamos, filme muito independente difícil. tem uma qualidade um pouco mais... porque de sintetizar questionável. o negócio é muito grande, pô. Aí ficou muito diferente. Não adianta, tá ligado? Eu particularmente não gosto muito da pegada romântica da personagem, da lore da história. Eu não acho tão legal assim, tão interessante. Podia focar em outras coisas, mas isso nada a ver, não influencia na história. Justo. Então, seguindo a... E o seu? A ordem, eu vou falar o livro que tem o título Discurso da Servidão Voluntária. O autor é Etienne de la Boétie, um francês do século XVI. Cara, pra mim, cara, é um livro, se você achou o livro do Edwards, o 6 lições de Ludwig von Mises, curto, esse aqui tem 75 páginas e como vocês podem uma ver... ida no banheiro dá pra ler. Tipo, na verdade, ele é nem considerado um livro, que essa versão que eu tenho aqui, da metade pra frente, é a versão original, que é a versão em francês dela. Né? Então, tipo, menor do que já é um livro pequeno, não tem um livro de tamanho convencional. Então, se você, sei lá, eu acho que daria uma 40 páginas num livro de tamanho... É tipo a lei do Bastiat, né? Pequenininho, É pequenininho. ele tem 75 páginas contando com a versão em francês? Não, ali. É que ele a tem versão em 75 francês tem no páginas. meio ali. Tem 75 páginas em português Ah, tá. e mais 75 páginas, Acredito eu, na versão francesa. Ele é considerado, cara, Uma ode à liberdade. Ele... Como o quê? Uma ode à liberdade. Ode. Tu que tá estudando português, explica. Explica aí pra gente. Ode como se fosse uma homenagem. Entendeu? Uma jornada, algo assim? Também, mas Vem de no Odisseia? sentido que... Hã? Odisseia tem alguma coisa a ver com A Ayn Rand tem um livro assim, que é Anthem, que é só... É a... Como que é o nome em português? Anthem. Eu li hoje esse nome em português. Calma aí, vamos Enfim, perguntar mas é pro- exatamente o que ele falou, é a ode à liberdade, tá ligado? Eles já estão numa distopia, tem menos de 100 páginas e ele explica lá a galera vivendo dentro do comunismo fudido. O cântico.
O cântico, é. E com uma pessoa lá, do nada, começa a ter ideias de liberdade, tá ligado? Do nada, assim, muito legal. Então, como comentado, O Etienne de la Boétie, ele é um francês Você quer falar o nome em do francês? século... mas é só esse o nome em francês que eu Você sei. é estudante de quê mesmo? Eu acho que você não falou. Eu sou estudante de medicina. Ah, tá. Mas eu já falei que eu sou formado em biologia? Não falou ainda também. Então tá, fica anotado aí, então. Registrado. Etienne de Boétie, a vida dele é uma vida bem curta. Porque ele escreveu esse livro quando tinha 18 anos. Olha. E você, aliás, ou eu, com quase 26 anos, no dia 20 desse mês, Mal consigo escrever um trabalho. mal consigo escrever um resumo de artigo. Ah, que Eu mentira. leio esse livro e não resumo o livro. e o cara com 18 anos fez uma obra Que é até hoje considerado um texto de militância à liberdade. Né? Ele morreu, então, aos 32 anos de idade. Eu não me lembro muito bem do que ele morreu, provavelmente de alguma... Morte matada. De alguma... não infecção. desinteria, algo assim. Ou coisa que hoje, com alguns antibióticos, resolveria o problema, mas, né, ele tá no século XVI. 16, a medicina não é lá essas coisas. Ele tá, digamos assim, no período do desabrochar ali do que é considerado como Renascimento. Ele tem um super amigo, e o amigo que vai organizar essa obra, que também é outro filósofo super conhecido, que é o Michel de Montaigne, né, o Montaigne. E ele tem uma definição, assim, eu quero dar uma boa introduzida na vida dele, porque eu acho interessante, Que pra mim, ao meu ver... Pera aí que o meu editor tá sacaneando o rolê aqui. Pronto? Foi? Tá de boa? Acho que não. Foi? Posso colocar? Agora fica na frente só. Agora eu fico na Tá frente. ali, ó. Só Tô de boa? Tá ali, Beleza. ótimo. Enfim, tem a definição de Montaigne de amigo. Assim, são amigos realmente muito próximos, tipo, condições de melhores amigos. E tem uma frase de Montaigne em relação a Etienne, que ele escreve assim: se eu fosse obrigado a fazer uma reflexão sobre como é a minha amizade, como foi a minha amizade com La Boétie, ele colocou assim, abre aspas: se me forçarem a dizer o porquê amava ou amava, sinto que isso não pode ser expresso senão respondendo, porque ele era ele e ele era eu, no sentido de singularidade. Eu amava, eu gostei, eu amo meu amigo, amei o meu amigo La Boétie, porque ele era íntegro, ele era único, ele era ele e eu era eu, entendeu? Fazendo uma verdadeira homenagem no sentido da integridade das ações e pensamentos que La Boétie tinha com, digamos assim, ele era bem alinhado naquilo que ele falava e naquilo que ele praticava, digamos assim. Não sei o contexto aí, mas parece ser bem alinhado ao individualismo, né? Tipo assim, Também. da pessoa O camarada pensar... era o Diógenes. Lembrando que verdade. Vivia a ele filosofia, né? Ele é de uma né? Falar isso. ele é de uma família nobre, digamos assim. Ele é letrado em Direito pela Faculdade de Orleans. Ixi, é rico, não gosta. Wikipedia, naproxen is a non-steroidal anti-inflammatory drug used to treat pain, menstrual cramps, inflammatory diseases. Que porra foi essa, pô? Não sei não, mas tá Desculpa, doente, né? Foi o teu celular. Jura? O meu não fala inglês. O meu fala japonês, né? O meu fala italiano, pô. Foi o meu. Foi o seu, tô falando. Fala turco. Caralho. Continuando. Então, o período em que ele viveu, quem é o rei da França é o Henrique II, né, que até concedeu ali ele alguns títulos, alguns cargos. E o livro aqui, eu acabei, como vocês podem ver, por destacar algumas frases. A gente pode ver como? Tu vai postar uma foto? Não, eu digo vocês que estão me olhando. Ah, tá. Ah, tá. E eu pretendi ler algumas dessas frases e a gente vai discutindo, porque tem tudo a ver com o nosso tema principal de todo o podcast, que é sobre a liberdade. Né? Gosta de liberdade. Quem é que gosta de liberdade? Só uma última nota sobre a vida de La Boétie, também escrita por Montaigne,
que ele fala que Montaigne concluiu com essas palavras. Etienne de la Boétie expirou no dia 18 do mês de agosto de 1563. Tinha apenas 32 anos, 9 meses e 17 dias. O cara perdeu a validade. Cara, eu fico me perguntando como é que a França, um país que teve tantos ícones de liberdade, tipo, você vê assim, antigos, pô, esse cara é de 1500. Você pega o Bastiat, século 17. Século XIX. 19 já? Tá, Só que teve 19 vários... tá ali em 1800. Só que teve vários antigões na França, e hoje a França é o que é. Um reduto de zero liberdade, intervencionismo até o talo, e o pessoal pedindo mais. É tipo um Brasil? Não, muito pior. Sabe por quê? Porque, tipo, Mas diferentemente do Brasil... a França tem esse histórico mesmo, né, cara? Caraca, não, porque, tipo assim, o Brasil, ele tá ruim hoje. Isso é um fato. Mas você olha, assim, pras perspectivas, o que as pessoas estão pensando, o que os jovens estão pensando, indica um caminho de melhora. A França tá num lugar mediano, olhando pro futuro, pras perspectivas dele, eles estão indo pra um lugar de piora, tá ligado? Mas isso não é o que chega a ti? Tipo, pela mídia? Cara, talvez, mas se você vai estudar qualquer coisa assim, você vê qualquer influência dos jovens, tipo aqueles coletes amarelos assim, tipo, você vê os caras brigando por mais intervenção do Estado, tá ligado? Tipo, a intervenção do Estado deu ruim. Então vamos pedir mais um pouquinho que agora vai dar Porque bom. agora tá bom. Eu acho que depois de pedir 70 vezes, eu acho que funciona na Até a Alemanha sair da União Europeia e foda-se. Tipo, caraca, eu não consigo entender. A gente tem, vamos dizer assim, pô, a gente tem poucos ícones de liberdade na nossa história, brasileiro mesmo. Pouquíssimos. Olha o Tiradentesão. Não, tem outros, tem Luiz Gama, tem aquele... O Lula. Nossa. Tem um outro, eu esqueci o nome dele, que é um cara muito top, é Barão... De Mauá? Não, esse Barão de Mauá era foi empresário. empreendedor. Mas teve um outro que a gente viu até no TNL. Ele tava lá? Tava. Não, a gente viu uma Teodoro. palestra dele. Quem? Que o Tom Palmer até referenciou ele. Marechal Teodoro. Não, acho que foi o outro. Foi aquele cara o velhinho. Ele falou dele. Ashford. Ele falou desse cara. Agora não lembro. Eu não lembro o nome dele. Mas era um cara muito top, assim, e tipo assim, cara, a gente tem pouquíssimas referências de É liberdade. Joaquim no Brasil. Nabuco? Joaquim Nabuco. Ah, Caraca, aqui é brabo. Danilão, rapaz. Olha aí, parabéns, Danilão. A gente tem 2 ou 3 no máximo ali, e Lula se torna o nosso referencial de liberdade, tá ligado? É, porque ele saiu da prisão. Parabéns pela analogia. E aí você vê a França com um monte de exemplo na merda. Agora fala da obra, por favor. Da obra, por favor. Então, só pra completar sobre a vida dele, ele tava... Eu achei aqui que realmente ele teve algumas infecções intestinais e disenteria foi a causa da morte Realmente dele. as pessoas estão bem interessadas em saber como ele morreu e não da obra É a minha dele. vez, dá licença. Então vamos começar, tipo, da primeira coisa que eu gravei, primeira frase, expressão ou máxima, como vocês quiserem chamar, do livro O Discurso da Servidão Voluntária de Etienne de la Boétie. Você tá parecendo aqueles Aspas. comerciais do Jequiti, aparece do nada. assim. Aspas. Mesmo quando é imposto pela força, nenhum poder consegue dominar e explorar uma sociedade por muito tempo sem a colaboração, ativa ou resignada, de uma parte importante de seus componentes. Fato. Não é à toa que eles tentam legitimar, né, todo tipo de, vamos dizer assim, servidão. O Estado geralmente compra ou paga teóricos, pensadores para legitimar, né? E tentar fazer com que a população goste deles junto. Uma das considerações desse texto, digamos assim, que, por exemplo, ele não é um manifesto, né? E ele nem menciona qualquer acontecimento que ele, por exemplo, quando ele escreveu esse texto, ele não estava diretamente atacando o status quo da época dele. Era apenas uma reflexão de como ele via o ordenamento da conjectura política no sentido geral do conceito entre liberdade e servidão. O porquê que os homens abrem a mão da liberdade para ser escravos, ou melhor, como ele diz,
para ser servidores, né, político, para servir de mão aberta em nome de Então não era uma qualquer coisa. crítica ao país dele da época, era uma É uma crítica crítica geral, isso. E por isso que a obra dele, tipo, meio que transpassa, não é uma obra, digamos, datada. É interessante falar que o livro, ele já teve, em alguns países, ele teve não um contratítulo, mas um subtítulo no sentido que era o discurso da servidão voluntária contra o Estado, né? Bora lá. Olha essa aqui. É a maior desgraça estar sujeito a um soberano, cuja bondade nunca se pode ter certeza e que sempre tem o poder de ser mal quando quiser. Uma referência básica do Estado. No caso, na época era o rei, não? Na época era o rei, mas se a gente transpassar, não sei se é essa palavra, se a gente fazer uma leitura atual, o Estado sempre ele é violento. Inclusive é uma das passagens deles, não peça pro Estado não ser violento, pois essa é a função do Estado. Não peça pro Estado não ser tirano, pois essa é a sua função. O Estado não vai te dar uma assistência sempre carinhosa. Não, na verdade ele usa isso pra te fazer um carinho e te chutar na cara assim com todas as oportunidades que ele tiver. Até porque o Estado é uma opinião com arma, né? Apontada pra você. E assim, ele escreve esse texto, se você ler, ele escreve num tom de indignação. É válido lembrar que Etienne de la Boétie era um cristão, né? Então isso está bem presente na obra dele. E tem algumas passagens que ele meio que invoca, e nessa passagem aqui especificamente ele coloca a sua indignação no sentido de como as pessoas conseguem abrir a mão, o porquê as pessoas são tão covardes a ponto de abrir a mão da sua liberdade em nome de algum controle, digamos, social. Ele até faz uma comparação com um animal. Ora, diabos, aí eu acho que ele inclui a divindade no sentido do criador. Tenta prender uma onça eu tô localizando pro Brasil, né? Mas tente prender qualquer animal e logo verá que ele rateará, que ele brigará pela liberdade. Não, eu acho que um dos símbolos do libertarianismo é a cobra, né? Uhum. Não pise em mim, tipo, cara, não mexe em mim, não perturba a minha liberdade, porque senão eu vou atacar. E ele compara nesse sentido que Deus deu a liberdade para o homem. Por que diabos a gente está aceitando alguém fazer esse controle sobre a gente? Aí eu vou abrir aspas porque ele é muito bom. Abre aspas. Coisa realmente admirável. Ver 1 milhão de homens servir miseravelmente e dobrar a cabeça sobre o jugo. Que não sejam obrigados a isso por uma força que se imponha, mas porque ficam fascinados e por assim enfeitiçados somente pelo nome de que não deveriam temer, pois ele é um só, nem amar, pois ele é desumano e cruel com todos. Caramba. Bravo, menino. Aí ele depois comenta, abre aspas, certamente parece natural ser bom em relação àquele que nos proporcionou o bem e não temer ao mal algum da parte dele. Aqui ele comenta, faz uma associação naquilo que eu comentei antes, do político que vem te passar a mão e depois te chuta na primeira oportunidade. Aí ele coloca aqui, mas, ó Deus, como pode ser isso? Como diremos que isso se chama? Que desgraça é essa? Porque vício, e vício horrível, vemos um grande número de pessoas não só obedecer, mas servir, não ser governadas, mas tiranizadas, sem possuir bens, nem pais, nem filhos, nem sequer sua própria vida, sofrendo as rapinas, as truculências e as crueldades, não de um exército, não de uma horda de bárbaros contra os quais cada um deveria arriscar o sangue e a vida para defender-se, mas de um só. Ou seja, ele não tá fazendo uma crítica no sentido que o país não tá sendo atacado, o país não tá sofrendo ameaças. Só tem um lá mandando, só tem um presidente, no caso, só tem 11 ministros dos STFs. São 513 deputados e 51 senadores. 81. Mas é contra um só. O um aqui é o Estado. Na época dele,
Era o rei. talvez seria o rei. Uma outra... aqui ele fala da covardia. O quão é covarde essa tentação de homens. Então, abre aspas. Então, que vício monstruoso é esse? Que nem sequer merece o título de covardia. Que não encontra nome suficiente indecoroso que a natureza se nega a conhecer e a língua recusa a se pronunciar. Essa covardia de a gente se submeter de alguma forma a obedecer sem questionar. Agora eu só vou ler os principais que eu acabei de ver que eu grifei o negócio todo aqui. Abre aspas. É próprio do povo que se escraviza e se suicida quando, podendo escolher entre o submisso ou ser livre, renuncia à liberdade e aceita o jugo. Quando consente com o seu sofrimento, ou melhor, o procura. Imagine só como é o processo de domar um cavalo selvagem. Há todo um processo. Você tem que colocar ele num lugar fechado. Depois você tenta laçar uma corda. Aí você coloca o arroio. Aí depois de 3, 4 dias ele tá acostumado com o arroio, mastigando. E depois você coloca a sela, né? Pra ele, nós já somos os cavalos domados. Já estamos com o arroio, Já tá muito com a sela. Já estamos tão acostumados a esse processo que a gente nem esquece até o dom divino que Deus nos deu, na linguagem de La Boétie, que é a liberdade. E nesse sentido ele faz essa reflexão, como que é desprezível essa ação humana que não consegue constatar que a gente está numa verdadeira prisão. E é bem bizarro que a prisão, até se o cara abrir a porta, a gente não sai, né? Quantas vezes você fala assim, você vai discutir, seja liberdade com as pessoas, as pessoas sempre falam, não, mas a sociedade não tá pronto pra esse tipo de liberdade, a sociedade Pra não que tá que eu ia pronto querer pra isso, tá ligado? É. Pra quê? Tipo, o cara tá tão enclausurado numa cadeia que se você abre a porta da cadeia pra ele não sai, porque ele tem medo do que tá lá fora. É bizarro, cara. Não existe nada mais caro para o homem do que readquirir o seu direito natural. Por assim dizer, o animal volta a ser homem. Há só uma coisa que os homens, não sei por que o motivo, não têm sequer a força para desejar: é a liberdade. Bem tão grande e tão agradável que, quando se perde, todos os males sobrevêm. E sem ela, todos os outros bens, corrompidos pela servidão, perdem inteiramente o gosto e sabor. O cara escreve bem. Algum comentário? Vocês, algum comentário? Eu tô parando pra pensar na frase aqui. Olha aqui essa parte que eu comentei dos animais lá. Ó. Como um peixe que para de viver logo que é tirado da água, eles deixam morrer para não sobreviver à perda da sua liberdade natural. Se os animais tivessem entre si algumas preeminências, fariam dessa liberdade sua nobreza. Outros animais, dos maiores aos menores, quando são capturados, opõem viva resistência com unhas, chifres, bicos e pés, para manifestar o valor para manifestar o valor que dão ao que perdem. No sentido que eu falei, quando tentam prender um animal selvagem, ele endiabradamente vai tentar fugir, vai tentar te morder, ele vai tentar se livrar, Vai tentar fugir. porque eles prezam a liberdade, né? No sentido mais direto e selvagem, digamos Talvez assim. seja a única coisa que ele realmente tenha, né? Vamos dizer Em que sentido ele tá falando do cerceamento da liberdade das pessoas, pelo menos da época? Aqui, Não é como se a pessoa estivesse presa fisicamente, né? não. Pois As é. pessoas... É por isso que ele usa o termo da servidão. As pessoas abrem a mão da sua liberdade para ser julgadas por apenas um. Que no caso da época dele seria o rei, mas que hoje a gente pode, de uma forma atualizada, colocar o Estado. No caso, porque eles não tinham escolha. Ou eles tinham escolha. Eles tinham escolha. Eles escolheram deixar isso acontecer. É. Porque ele até fala assim, como é que um tirano se nutre? Ele é só um.
Ele é apenas um. Ele é um cara que fala e acontece. Por que a gente tá... Por que a gente confere esse poder a esse cara? Não é à toa que, tipo, quando um cara, seja um governante daquela época, um rei, uma coisa assim, quando ele não tinha realmente um apoio, ele caía, pô. É impossível isso. Já vê até pessoas, estudantes de política, de coisa assim, que estudam hoje em dia. Isso pra político vale a mesma coisa. Sim, eles conseguem perceber isso, que tipo, é impossível um estado gerenciar um estado policial full, tá ligado? Em que ele começa, vamos dizer assim, cercear a liberdade de todo mundo ao mesmo tempo. Ele só consegue fazer isso de tipo, não tem como colocar um policial na porta da casa de cada pessoa pra obrigar ela a fazer alguma coisa. Ele só consegue isso legitimando em que as pessoas acreditem que aquilo tá certo. E aí, tipo, sei lá, de 1 milhão de pessoas, 990 mil pessoas acreditam que tá certo, tem que ser assim mesmo. Pronto. Ele não precisa mais de cercear a liberdade física. Abre aspas pra meio sintetizar em Etienne Lavoisier. Não é preciso combater nem derrubar esse tirano. Ele sozinho se destrói. Se o país não consentir com a sua servidão, nem é preciso tirar-lhe algo, mas só não lhe dar nada. Basta parar. Imposto. Só, imposto. Só não pagar imposto. Pra finalizar, eu vou ler mais duas passagens dele aqui, aí a gente já pode fazer um contexto geral e finalizar o podcast. Abre aspas. Contudo, de nada adianta debater se a liberdade é natural, pois não se pode manter alguém em servidão sem prejudicá-lo. Não há no mundo nada mais contrário à natureza, completamente racional, que a injustiça. A liberdade é, portanto, natural. Por isso, ao meu ver, não só nascemos com ela, mas também com compaixão para defendê-la. Top. Chupa aí, liberdade. A liberdade não é concedida. Não é concedida. É sua, já tu nasceu com ela. Até Quem porque, diz? Eu, até Danilo porque se Geroni. alguém tivesse que conceder, não era sua, né? Se você precisa pedir permissão pra São alguma coisa, pra aquilo ser não é livre, seu. então qualquer um pode chegar agora, você não é mais. Isso Exatamente. vale pra qualquer coisa? Qualquer Tipo, coisa, pô. Bota fé. Direitos naturais. E por último, assim, pra finalizar e dar os conceitos finais, Acho que é a terceira ele vez que você abre... fala aqui por último. O problema é meu, o podcast é meu. Abre aspas. É incrível ver como o povo, quando é submetivo, cai de repente no esquecimento tão profundo da sua liberdade, que não consegue despertar para reconquistá-la. Serve tão bem e de tão bom grado que se diria ao vê-lo que não só perdeu a liberdade, mas ganhou a servidão. Cara, é um livro que eu comentei, li duas vezes. É um livro que eu pretendo até fazer algum tipo de palestra, ou enfim, pra gente ter como arquivo de um futuro. Que ele traz muitas reflexões, assim, de como a gente obedece sem muito questionar. E aqui eu não tô falando especificamente de ser um anarquista por estrito senso, no sentido de não querer nenhum tipo de controle de Estado. Mas por que a gente aceita tanta regulação assim de graça, sem questionar? Entende? Por que a gente é tão submetido e quando sai uma lei, uma PEC, enfim, ou qualquer coisa do gênero, a gente não faz a questão de chacoalhar, de questionar disso, se aquilo é realmente necessário, entre outras coisas. Eu acho que esse livro, por ter tipo, ser datado no sentido de ser do século XVI, antigo, né, digamos assim, e ele ser tão presente, assim, as frases que tem contendo dentro dele, assim, são, pra mim, que trouxe bastante reflexão no sentido do que eu compreendia a liberdade e como ela se comporta na sociedade, no sentido que, cara, a gente é um cavalo com arroio e sela que a galera monta, a galera não, o Estado, outra galera, assim, porque a liberdade não necessariamente está ligado numa relação indivíduo-Estado, pode estar presente no seu relacionamento. Se você tem um relacionamento, usar uma palavrinha atual, tóxico, um relacionamento tóxico, onde uma das partes meio que subjuga você e, enfim, de alguma forma tá te dominando, tá te reprimindo, você não tá se sentindo bem, você mais ou menos não sabe por que tá ali, mesmo que aquele relacionamento tá te fazendo mal, pra mim isso tudo vale como uma reflexão da sua liberdade, né? O único problema é que o Estado é o que tem mais força pra fazer isso, né? Aham. Tipo,
você realmente Força não no consegue fazer. sentido que ele tem armas, né? Ele pode apontar uma arma na tua cara e falar, é isso E aí, não galera. só, que tipo assim, cara, pensa que tipo, se você criticar, se você ir contra, você tá errado, tá ligado? Só o fato de você criticar, você já está indo contra a lei. Tipo, não é todo mundo que vai estar do seu lado. É diferente, tipo assim, a gente é amigo aqui e discorda de alguma coisa. Uhum. Pô, eu posso criticar, você pode não concordar, a gente pode até brigar, mas tipo, não tem necessariamente um certo e um errado. Agora, numa relação Estado e cidadão, necessariamente se você critica o Estado, você já tá errado. É contra a lei, tá ligado? Das mais diversas formas possíveis, você é de certa forma cancelado. É por isso que uma relação entre Estado e pessoas é a situação mais de relacionamento abusivo que pode existir, tá ligado? É isso. Alguma consideração final sobre esse app? É curioso que tu falou do Estado aí, que se tu é contra o Estado, tu é cancelado, mas tá na moda tu ser contra o governo, tá ligado? Tem uma diferença Contra aí. o governo, mas não diferente. contra o Estado. Não Uma contra o coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como? How? Como? Não, O você... governo só Não, você tá pode ser administrando o pró-governo, por exemplo, de esquerda. Mas você é a favor do Estado desde que ele seja governado pela galera de esquerda. Você não liga de E a ditador. direita, claramente, gosta do Estado desde que ele seja governado por gente de direita. O que tu falou, Libertários não gostam do Estado e não querem que ele seja governado Nem- por porra nenhuma, porque eles nem deviam existir. É aquela relação que as pessoas não conseguem entender, né? Que tipo assim, cara, se hoje tem um cara ali no governo que eu gosto, pode ser que amanhã venha outro cara. E esse cara pode ser que eu não goste. Então, tipo, em vez de ficar brigando pra saber quem que eu vou colocar, se eu gosto ou se eu não gosto, é mais fácil tirar o poder das pessoas tomarem decisões sobre a sua vida. E daí você não tem que se preocupar, cada um toma conta da sua vida e ponto. muito difícil, muito chato. Difícil, mas é Então o mais ideal. fácil votar, pronto. Você Essa é a minha terceiriza consideração. responsabilidade, né? É. Consideração final, muito mais fácil votar. Gado. Gado demais. Edward, considerações finais? Se vocês quiserem saber de assuntos econômicos com viés de liberdade, sem economicase.com. Hoje a gente está gravando no sábado, segunda-feira já vai estar um vídeo novo no canal, se vocês quiserem ver também, bem bacana. Economia sem Economicase. Ou seja, ontem, porque esse episódio saiu terça. É verdade, estamos em Dark. Já tá online, já. Vai lá ver o Já episódio. tá online, já Ó, tá lá. ouvindo, já tá lá. Eu tô Corre lá. garantindo, hein? Tô garantindo. Sem Economicase. Tô Vai lá. garantindo. Se não Palavra do editor. Palavra de editor. Falou! Bom, a proposta... Posso terminar aqui? A proposta desse episódio é mais ou menos discutir alguma coisa que a gente tá lendo. Vai ser, eu acho que nós vamos manter esse tipo de episódio. A intenção é que ele seja um pouquinho mais curto, né? Porque falar brevemente, eu que me estendi. Bastante. Mas é isso, pra quem quer me seguir, todo mundo já sabe, @Danilo Jeremia. Um beijo, um abraço e até a próxima.